5 minutos, uma pessoa comete suicídio no Brasil. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. E são dados alarmantes. Estamos no mês de Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. E por isso trouxemos aqui a psicóloga Renata Toscano para debater um pouco sobre o assunto. Olá, Renata. Olá. Me fala um pouco sobre o que é o Setembro Amarelo. O que é que o Setembro Amarelo representa para pessoas que estão com pensamentos suicidas? Na verdade, quando a gente fala de Setembro Amarelo, a gente fala de uma campanha de prevenção, não só de prevenção do suicídio, mas de valorização à vida. É uma campanha que já está desde 2015, né, que vem acontecendo por todo o Brasil. E, na verdade, é uma ação tanto da Associação Brasileira de Psiquiatria, bem como de Medicina, junto com o CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida. Então, dentro dessa campanha, existem os psicólogos, os psiquiatras, todos que fazem, né, a saúde mental no nosso país. E a gente faz ações, movimentos, muitos voluntários, alguns quase sempre, graças a Deus, a gente vem tendo o apoio, né, dos órgãos públicos como municipal, estadual e federal. Mas o que faz mesmo a campanha valer, como tomar corpo, é o movimento das empresas, das pessoas, dos voluntários que vão às ruas, né, que promovem palestras, que estão à frente para divulgar todo esse trabalho, né? Então, desde 2015, a gente vem trabalhando, né, nessa campanha. Inclusive, hoje, dia 10 de setembro, é considerado Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, como esse dia é no mês de setembro, né, desde 2013, que essa data ela é comemorada, né, comemorada no sentido de promoções de ações de prevenção, em 2015 para cá a gente vem atuando, né, fazendo essas ações junto com a sociedade. Estou entendendo. O suicídio, o fato do suicídio, ele simplesmente acontece ou ele dá sinais? Boa pergunta, Adriane. Na verdade, quando a gente fala do suicídio, a gente traz à tona uma questão um tanto complexa, né? Porque muitas pessoas acham que o suicídio está apenas atrelado à falta de Deus, né? A questões religiosas. Outras pessoas acham que é por questões realmente, demandas emocionais, psicológicas, né? Depressão, transtornos de ansiedade e tudo mais. Mas quase sempre o suicídio ele não está apenas atrelado a uma situação psicopatológica, tá? Uma inabilidade, uma incapacidade da pessoa em lidar com determinadas situações da nossa vida, seja ele a perda de um ente querido, uma questão de desemprego, um assédio no trabalho, tá? Então, todas essas questões, às vezes você não tem um quadro psicopatológico instalado, né, uma depressão ou qualquer outra psicopatologia, mas você, porventura, pode ter o desejo de tirar a sua própria vida, né, de não mais existir pela sua incapacidade emocional de lidar com aquela situação. Então, essa história de que só depressivos, né, só pessoas doentes emocionalmente vêm cometer o suicídio, isso não é verdade. Claro que essas pessoas elas têm uma propensão, né, maior, tá? Mas a gente sabe que no mundo que a gente vive hoje, a gente até fala, né, eu geralmente falo isso, que deveria ser ensinado nas escolas a inteligência emocional. Muito importante. Porque as crianças, os jovens, os adolescentes, elas são muito frágeis emocionalmente. Então, diante de uma situação específica, seja um bullying na escola, uma separação dos pais, isso tudo pode, se eu não tenho condição emocional, né, de enfrentamento, então isso me fragiliza. Não necessariamente significa que eu tenho um quadro psicopatológico instalado na minha vida, que eu seja depressiva, que eu tenho um transtorno, né, do pânico e tudo mais. Tá? Mas essa incapacidade, essa minha inabilidade diante das minhas fragilidades, isso pode me levar a não querer mais existir, porque aquela situação é algo que eu não sei lidar, e como eu não sei lidar e não sei enfrentar, é melhor fugir. E a fuga, né, pode levar a um quadro depressivo, como também
pode levar ao próprio suicídio. E sobre os sinais, quais são esses sinais que as pessoas, antes de cometer o suicídio ou tentar o suicídio, eles apresentam? Na verdade, quando a gente fala dessa questão, é algo um tanto complexo, mais uma vez. Por quê? Cada pessoa é de um jeito, né? Cada pessoa, ela age e reage de acordo com as demandas emocionais, com a história de vida dela. Geralmente, as pessoas, quando têm um processo, né, instaurado de uma demanda psicopatológica, na verdade, por exemplo, no caso de uma depressão, o suicídio é o último estágio. Tá? Ela passa de uma depressão leve para uma depressão moderada, para uma depressão grave, para ali ela tentar o suicídio. Também não queira dizer que eu tendo uma depressão leve, eu não posso pensar e não posso fazer, tá? Não existe também, a gente tá lidando com o ser humano, então não é uma receita de bolo, né? Eu posso ter uma depressão, posso estar depressiva, num quadro leve, e aquela depressão leve pode ser um fardo tão pesado para mim, que eu não consiga lidar com aquilo e queira me matar, certo? Então, assim, geralmente os sinais é a apatia. Geralmente as pessoas, elas perdem o desejo de fazer o que elas gostam, se isolam, né? As pessoas que cometem o suicídio no contexto geral. A inabilidade em lidar com determinada situação, independente de ter um quadro psicopatológico ou não. Então, eu passo por algum problema, ninguém se mata porque não tem problema, né? As pessoas que chegam a cometer o suicídio, elas veem na morte a solução do problema dela. Ou seja, eu não tenho capacidade ou eu não tenho condições emocionais ou físicas ou sociais de lidar com aquela demanda. Seria uma fuga, no caso. Justamente. Quer fugir daquele problema, quer fugir daquele sofrimento. Isso. Então, o que acontece? Primeiro ponto, quando há um quadro psicopatológico, os sinais são os próprios sinais da psicopatologia, da doença emocional que aquela pessoa ela apresenta, né? Se for um quadro depressivo, um quadro de transtorno de ansiedade, ou um quadro até mesmo de transtorno de personalidade. Então, a gente tem que avaliar o quadro que ela tá? Mas quando não está, a gente parte do pressuposto de que ela não tem condição emocional, física e social de lidar com aquela situação. Por exemplo, é muito comum, né, a gente, pelo menos dentro da minha área, a gente ter notícias de pessoas que se matam por deverem, né? Então, a instabilidade financeira, pede muito dinheiro emprestado, às vezes tem dívidas muito grandes no banco. Então, isso você perceba que não é só mais a minha vida e da minha família, é um contexto social. O medo de ser ridicularizado, achar que não vai ter condições de superar aquela fase ruim financeiramente e se mata. Percebe? Outros não tá numa demanda mais tão social, mas é uma demanda pessoal, a inabilidade de lidar com o término de um relacionamento. Então, assim, a inabilidade, a incapacidade, para mim, né, ainda é o ponto principal, é o principal sinal. Então, quando você vê alguém com dificuldades de lidar com qualquer problema, você não deve ignorar. Né? Você tem que realmente ajudar. Por mais que você se enxergue, Adriane, olhando para aquela situação, caramba, mas é uma situação tão comum. Eu no lugar daquela pessoa, eu passaria de uma forma muito tranquila, eu superaria. Isso. Só que os dedos das mãos não são iguais. E nós não somos iguais. Isso. Se você consegue é porque você tem condição emocional, você tem habilidade. Eu não tenho. Então, se eu externo uma dificuldade, seja ela qualquer, já é um sinal. Se eu tenho um colega de trabalho, ou algum parente, um amigo mesmo, que ele chega pra mim e fala, tô passando por tal dificuldade, caramba, eu quero morrer, vou me matar. Quero sumir. Como é que a gente deve reagir? Porque o suicídio ainda é visto como um tabu. E ele é pouco falado. Quando alguém vem se questionar sobre se matar, vem falar sobre isso, há uma dificuldade em tocar no assunto. Será que realmente essa pessoa vai cometer um suicídio? Como é que a gente deve reagir a isso? Muitas vezes as pessoas elas minimizam, né, essa situação. Quando alguém fala, eu quero sumir, eu não vejo sentido na minha vida, eu quero morrer. É quase comum as pessoas dizerem,
que conversa, negócio de se matar, né? A gente não dá o valor daquilo, do que a pessoa está falando. Então, se ela fala que tem pessoas que falam, né? Quando a pessoa fala em se matar, ela não vai cometer. E isso também não é verdade. Tem pessoas que falam e cometem, tem pessoas que não falam e cometem. Isso. Então, na verdade, quando ela fala, é porque ela está sinalizando. Muitas vezes as pessoas acham que é para chamar a atenção e quase sempre não é, né? Então, o ponto principal de tudo isso é a gente valorizar. Eu preciso valorizar o discurso do outro, né? Independente do problema que ele passe. E às vezes, por exemplo, se um colega de trabalho pontua isso, você está com tantos problemas, você já tem os seus problemas. Além dos seus problemas pessoais, tem a demanda profissional que te exige muito. Isso. Então, entra pelo ouvido, sai pelo outro, você vai embora, no outro dia o colega não vem trabalhar e ninguém liga para saber o motivo dele não ter vindo, se ele está bem, como é que ele está, né? Não orienta a procurar ajuda, procurar um apoio profissional e de repente a pessoa se mata. E você se questiona, por que ele fez isso, né? Por quê? Quando, na verdade, ele veio sinalizando por longo tempo. Isso. E nessa nossa frieza, nessa nossa rotina desenfreada, né, por produzir, a gente acaba sendo muito mecânicos, nos tornamos mecânicos, eu sempre falo isso, que nós somos extensão dos nossos smartphones, né? A gente não olha, não toca, não sente. E as pessoas, elas deixam de ser humanos e passam a ser coisas. Né? E coisa não tem sentimento, eu não me importo se uma caneta cai no chão, ela não sente dor, então eu não me importo se você tá bem ou se você tá mal, o importante é eu estar bem. Isso. Né? E às vezes nem eu estou bem, não me importo comigo mesma. Então, para você ver o nível como as coisas estão, tem pessoas que percebem que não estão bem, tem problemas latentes e empurram com a barriga porque dizem, se eu tocar nesse assunto eu vou sofrer mais, vai ser pior. E um dia a bomba estoura, de alguma forma, entendeu? E quando estoura, sai da pior forma possível. Infelizmente. E sobre dados, assim, quem tende a cometer mais suicídio hoje, homem ou mulher? Na verdade, essa pergunta também é muito boa. Na verdade, a literatura, né, os estudos de dados mesmo, apontam que os dois, eles tendem a praticar o suicídio, né, de uma forma muito proporcional, tá? Mas as mulheres, por questões hormonais, né? A mulher, ela tem a variação do próprio ciclo menstrual, isso contribui com a instabilidade de humor. Então, hoje as mulheres, elas são mais depressivas, elas são mais ansiosas do que os homens, tá? Mas as mulheres, elas acabam tentando mais suicídio. Só que elas tentam de uma forma não letal. Quase sempre é tomando medicação, se arrependem, né? Chamam alguém, faz uma lavagem e sobrevive. Quase sempre é cortando os pulsos, tá? Mas se arrepende e não é tão profundo. Os homens, quando eles tentam menos, mas quando tentam, eles tentam de uma forma mais letal. Então, com arma de fogo, né? Sim. Se atirando de uma altura significativa para que o óbito venha acontecer. Então, a mulher, ela tem medo de sofrer. Então, ela vai para uma situação menos dolorosa. O homem não. O homem, ele vai para uma situação que realmente ele saiba que não tem volta. Sabemos que existe o Centro de Valorização à Vida, que é o CVV, e que eles dão apoio à campanha de Setembro Amarelo. Como é que funciona o trabalho do CVV e como é que as pessoas podem entrar em contato para ser um voluntário? Na verdade, a campanha, ela é toda gratuita, toda voluntária, né? As pessoas precisam dessa informação, porque as pessoas acham muitas vezes que é pago, né? E as pessoas que estão lá para te ouvir, você liga 188, tá? E aí, quando você liga nessa linha direta para todo o Brasil, onde você estiver, vai ter alguém lá para te ouvir, né? Então, se você está em casa, triste, passando por alguma situação que você quer compartilhar diante dessa vida tão solitária, né? De redes sociais, onde a gente se distancia das pessoas, o centro, ele traz esse apoio para aproximar, para te ouvir. Qualquer pessoa pode ser voluntária, tá? Qualquer pessoa
Na verdade, só é entrar em contato com os centros, vai no site deles, deve ter algum e-mail, que você pode mandar um e-mail ou até mesmo ligar e dizer, olha, eu quero ser voluntária. E o trabalho de voluntariado é muito gratificante. Lá eles fazem um treinamento com as pessoas que vão ser voluntárias, até porque precisa ter um preparo emocional para ouvir. Eles não aconselham, tá? Mas é um momento onde você se sente ouvido. Então, é trabalhar a escuta terapêutica, né? Por mais que você não seja um psiquiatra, não seja um psicólogo, um agente, né, de promoção de saúde mental, mas o voluntário, ele se capacita nessa condição de ouvinte e de orientar, né? Orientar e direcionar aquela pessoa que liga e que procura ajuda de uma forma muito fragilizada a procurar serviços, né? Que vão além do CVV, né? Ali você fala, você expõe sua necessidade, você é ouvido, você é acolhido e ao mesmo tempo é orientado a procurar uma unidade de serviço público mais próximo, seja um CAPS, né, um psiquiatra, um psicólogo, né, os serviços que são ofertados. Então, assim, eu acredito que venha tendo uma importância muito grande na nossa sociedade e que vem salvando muitas vidas. Esses voluntários que trabalham diretamente ouvindo essas pessoas que estão passando por problemas, eles também têm um apoio, não só antes, ele tem esse suporte de treinamento, de preparo, mas depois, como é que eles ficam? Porque eles se enchem dos problemas dos outros. Então, eu acredito que eles precisam também de um suporte psicológico para poder estar bem, para poder passar uma força para o outro. Verdade. Além de preparar as pessoas para se tornarem ouvintes de forma adequada, eles fazem esse acompanhamento sim, né? Tem grupos terapêuticos, porque de fato, para nós, né, para mim, que sou profissional da saúde mental, que promovo saúde mental, passar um dia de atendimento no consultório, tendo todo o respaldo científico, teórico, né? Mexe, eu saio às vezes do consultório assim com a cabeça a 1000 por hora, um desgaste emocional e físico muito grande, tremendo, e eu preciso fazer minha terapia, né? E eles também precisam fazer um acompanhamento, porque a demanda é constante, né? E você precisa ter esse preparo. Muitos dos voluntários chegam a ser profissionais, tá? Tem muitos profissionais que se voluntariam e estão lá, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, né? Existe muita gente capacitada como voluntária, mas qualquer pessoa pode ser. Então, independente da tua profissão, você pode se voluntariar um dia na semana, um turno, e ficar lá, né? Ser capacitada, ser treinada. E é uma corrente, Adriane, que gera saúde, que gera vida, tá? Porque a partir do momento que você tá ali, se prepara para ouvir, você passa a ser uma pessoa mais sensível. Isso. Né? É igual aquelas pessoas, às vezes, que estão ociosas em casa e decidem fazer um trabalho voluntariado, seja no hospital. Só o fato de você ir fazer um trabalho voluntariado no hospital, você já se torna mais humana, a dor do outro. Então, às vezes, lá no CVV tem pessoas de todo tipo, né? De classe social, de gênero, profissional. Então, você não sabe quem está do outro lado. A certeza você pode ter. Você liga para 188 e você vai ser acolhido. Você não vai ser julgado, da mesma forma quando você procura terapia. A diferença aí é que a ligação para 188 é uma ligação emergencial, né? Diante do que você passa, ali você vai ser acolhido naquele momento de forma emergencial. E você não vai ter a certeza do profissional que vai estar do lado. Ele vai estar ali para lhe acolher, ele foi preparado, treinado, né, para te acolher, para te orientar. E o processo terapêutico é totalmente diferente. É um profissional capacitado, que vai te acolher também, mas ele tem o objetivo de te acompanhar para te dar a cura, para promover a tua saúde. O do CVV, você liga para ele, amanhã talvez não seja ele que te atenda, já é um outro voluntário, então você não tem vínculo, né? E isso, de uma certa forma, diferencia, não é um trabalho terapêutico, né? Isso é ótimo. E é isso, a gente conversou com a psicóloga Renata Toscano sobre um assunto muito importante que, sim, precisa ser falado. Obrigada, Renata. Eu que agradeço, me disponibilizo para outros momentos, viu? E é muito bom poder estar contribuindo com todos vocês.